Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu adoro estar aqui com vocês, independente do horário, falando de assuntos de bem-estar, saúde, aquilo que é importante, nós estarmos conectados para nos autoajudar e ajudar aqueles que precisam. Sou Juliana Ribeiro, farmacêutica clínica integrativa. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, em homenagem ao Outubro Rosa. Apesar de estar aqui com um pouquinho rosinha e muito azul, né? Hoje meu corpo pediu use azul. Por que será? Tudo está interconectado. Então, em alusão aí ao mês de outubro, Outubro Rosa, vamos falar um pouquinho mais dessa famigerada doença, câncer. E a minha convidada, a Daniele, ela é psicóloga e expert nesse tema. Ela atende muitos pacientes relacionados a traumas de diversas origens, inclusive pacientes oncológicos. Por isso que hoje o tema, além de muito instigante, será muito especial por essa minha convidada. Olá, Vânia, Valdelice, boa noite, Hilda, Magrelos, Bruna, que maravilha. Deixa eu enviar um convite aqui para a Daniele. Vamos ver se ela já entrou. Pronto. Espero que tenham passado bem a semana, pessoal. Passou rápido essa semana, não é? Muito rápido, muito rápido. E é muito interessante porque cada vez mais, claro que a mídia não está levando esse foco, né? Mas cada vez mais, até mais que a pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão indo pela questão do câncer, muito conhecido como CA, né? Muitos falam CA de mama, CA de fígado, CA não sei do quê. E da onde que surge tudo isso, né? Quais são as predisposições, que todos nós temos predisposições a instalar no nosso corpo físico uma metástase, uma replicação anormal de célula a ponto de ser considerado câncer. É claro que nenhum paciente que recebe o diagnóstico que está doente a esse ponto vai se sentir em paz, vai se sentir tranquilo. Lembrando que todo câncer ele já começa com um processo, além de uma replicação errônea no DNA celular, onde vai essa célula ser replicada de uma forma diferente daquilo que nós estamos, que nosso corpo reconhece como célula saudável, há também muitos outros interferentes nesse processo, não é? Por isso que eu falo muito das toxinas. E se a gente lembrar de inflamação, por isso que eu falo que todos nós estamos predispostos a isso. Porque inflamação é o primeiro passo que nós temos que alertar e modular. É importante a inflamação no nosso corpo, só que nós temos que haver modulação. O que eu estou querendo dizer? Quem é da área da saúde já ouviu falar, e muitas vezes quem não é da área da saúde, mas gosta dessas teorias, né? A inflamação, ele tem 5 sinais cardinais. Um dos últimos sinais cardinais é o tumor ou perda da função. Então, o corpo inflamado, ele tem muito mais predisposição a gerar células errôneas e criar o que nós chamamos de metástases, ok? Então, o primeiro passo é o controle da inflamação. Legal, Juliana. Como controlar a inflamação? Pensando que todos nós temos predisposição a desenvolvermos câncer, sem sombra de dúvidas. Aliás, o nosso organismo, a cada segundo, está se replicando milésimos de segundo, replicando proteínas, novas células, outras células estão entrando em apoptose, se não em necrose, não é? Então, nosso corpo ali está trabalhando a cada milésimo de segundo. E, ao mesmo tempo, o nosso sistema imunológico tem que estar sinalizado o suficiente para pegar e cortar o mal pela raiz. O que seria isso? Vem lá, os radarzinhos, né, células de defesa, eu reconheci que isso não é bom para mim. É uma célula replicada errônea. Vamos matá-la. Só que muitas vezes, esse nosso sistema imunológico, ele não está tão adaptado desse jeito como na teoria deveria estar.
devido às inflamações e aos campos interferentes. Então, vai de novo a pergunta. E aí, como controlar a inflamação? Lembrando que o controle da inflamação depende muito do sistema imunológico saudável. Tô vendo aqui se a Daniela entrou, gente, porque senão daqui a pouco eu tô fazendo a live sozinha, né? Então, ela não entrou ainda. Deve estar tendo um problema de conexão, mas vamos continuando, porque eu tenho assunto aí para falar para vocês. Bastante coisa bacana. E ela vai complementar a Daniela, essa psicóloga, expert em tratar pacientes que estão passando por esse processo. Ela também, inclusive, ela vai se apresentar melhor, mais adiantando. Ela comanda grupos, do qual eu participo, grupos de voluntários, ajudando as pessoas no aspecto emocional, né, os pacientes, e ao mesmo tempo os familiares, porque os familiares ficam doentes juntos, né? E para quem chegou agora, seja bem-vindo. Eu estava falando qual é a predisposição de todos nós desenvolvermos câncer, que uma das predisposições, se não for a maior, é o desenfreio da inflamação. Então, nós temos que controlar a nossa inflamação. E como que a gente vai fazer esse controle? É controlando aquilo que interfere. Pensamentos, emoções, alimentação. O corpo que recebe um alimento que não é benéfico para o próprio corpo, e hoje, pessoal, não precisa muito. A mídia, né, nos faz ter paladar a certos tipos de alimentos que não foram feitos pela natureza, não estão na natureza, foram fabricados pelo homem. Esse é o objetivo, né? De cada vez mais as indústrias melhorarem os sabores, criarem novas texturas, novos produtos alimentícios. E esses alimentos, muitas vezes, o nosso organismo ele não reconhece como uma nutrição. Eles reconhecem o quê? Da sensação de saciedade, mas não nutre. Então, tem muita gente obesa, inflamada, desnutrida, porque não come alimentos, come produtos alimentícios. Porcarias mesmo, tranqueiras. E o que isso acontece? Isso vai degenerando o corpo de uma tal forma. A Dani já entrou. Vai degenerando o corpo de tal forma. Dani, pede para participar, Dani. Ela já entrou. Seja bem-vinda. Minha convidada entrou, pessoal. E essa degeneração vai dessinalizando muitas citocinas, que as citocinas, elas são substâncias. Não precisa decorar esses nomes, gente. Não precisa, tá? Decorar tudo isso. Mas nós temos substâncias no corpo chamadas citocinas, que elas são responsáveis para dar comando para a célula de defesa. Para o quê? Controlar a inflamação. E você tá lá inflamando com alimentos que não são saudáveis. Você tá inflamando mais do que desinflamando. E fica o que? O desnível na balança. Essa inflamação exagerada, além de você inchar, acumular edema, e com isso dá a sensação que você engordou, mulherada, não é? A gente tem horror à inflamação. Inflamação é igual a celulite. Toda celulite é de origem inflamatória. Gordura, célula adiposa, não é? Edema, inchaço. E devido a uma inflamação, esse efeito cascata inflamatório, pessoal, ele vai fazer com que o seu organismo fique ácido. Pronto, tá aí. Eu me nutro mal de pensamentos e emoções, eu me alimento mal e meu corpo ele fica ácido. Corpo ácido replica células errôneas. A probabilidade você aumenta muito de criar uma metástase. É isso daí. Pronto, aceitando a Dani. Oi! Seja bem-vinda. Obrigada. Tá dando retorno, viu, Dani? Se você puder... Acho que você tá com fone só. Veja. Como é que tá? Tá dando retorno ainda? Vamos ver minha voz agora. Tá dando retorno. Pra mim tá normal. Tá normal? Tá, pra mim tá. Vamos tocando assim mesmo. Pelo volume, de repente. Isso. Influencia. Pode ser. Bom, pessoal, isso aí. Melhorou? Tá dando retorno ainda. Mas eu acho que o pessoal vai conseguir entender. Até porque você que está falando, né? Você que é minha convidada. Eu apenas fiz uma introdução da acidez
devido à inflamação, e essa inflamação pode vir, além de pensamentos e emoções, alimentos, vou acrescentar mais ainda, medicamentos, né? Até que ponto remediar é a solução? Eu sou farmacêutica, eu não sou contra medicamentos, eu falo isso para todo mundo, sempre. Só do bom senso, da ponderação. Foi bem bacana você fazer essa introdução, na verdade. As pessoas não acharem que isso não tem influência, né? Que a influência, que o câncer vem por uma causa emocional. E na verdade não é só isso, né? É multifatorial, tem questão genética e tudo isso que você acabou explicando, né? Posso ir falando ou você prefere? Sim, Dani, por favor, se apresente primeiro. Vamos falar da questão também epigenética, além da genética, porque predisposição é uma coisa, predestinação é outra, tá? Que aí tem a diferença da genética e da epigenética, que é muito interessante, porque eu posso ter predisposição a ter câncer de mama, mas eu não preciso fazer uma disseção total da minha mama, tá? Não preciso retirar a mama. Eu posso, através de alimentos, silenciar genes que vão, o quê? Apertar o gatilho do câncer de mama. E o alimento, ele consegue silenciar o suplemento. Então, eu consigo trabalhar na genética, alterando a minha predestinação. Essa predisposição. E eu altero meu destino. Interessante, né? E de outras formas, né? E de outras formas a gente consegue mudar destino também, né? A gente não precisa seguir uma predisposição e estar predestinado a sofrer daquilo, né? Perfeito. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou psicóloga. Trabalhei muito tempo, na verdade, antes de entrar para a área clínica, na área organizacional. E a vida me colocou na clínica, né? Tem muita gente que me pergunta como que eu fiz minha transição de carreira. Eu não fiz transição de carreira, foi a vida que fez. Então, trabalhava quase 20 anos na área organizacional, fui convidada para trabalhar na área organizacional de um hospital, porque eu já vinha de uma bagagem dessa. E, de repente, com 3 dias, me colocaram para trabalhar numa UTI, né? Então, eu passei a trabalhar com pacientes terminais, fazendo acolhimento para famílias, né? E daí, passado um período, as famílias retornavam para o hospital, justamente com outras patologias, e que era visível uma questão de somatização pela perda, principalmente, né, que tinha passado, naquele processo de luto, vamos dizer assim. Questão de menos de 1 ano, muitas vezes. E isso começou a me chamar a atenção, né, quando eu já estava no processo de implantação da psicologia hospitalar. Era uma realidade muito de paciente clínico, terminal, e eu pedi para ir para a oncologia, né, assim. Por que você pediu isso? Não sei. Mas eu pedi para conhecer, né. Tem coisas que a vida vai direcionando, a gente não tem as respostas. E quando eu comecei a trabalhar com oncologia, eu confesso que eu me assustei. E daí já não dava mais para não ir mais para a oncologia, né? Porque já tinha uma caminhada lá dentro. Mas eu comecei a perceber que era a faixa economicamente ativa que mais tem câncer. Na minha mentalidade, dentro daquele contexto do hospital, eu iria encontrar idosos que já estão na terminalidade da vida, que a gente nasce, cresce, desenvolve e morre. Então, que a gente sabe que vai morrer e o câncer seria um dos motivos. Mas começou a me chamar a atenção que não era essa a realidade. Eram pessoas jovens, muitas vezes muito mais jovens do que eu, né? Pessoas adolescentes, muitas vezes. Já teve mães que no primeiro filho, bebê pequeno, e acabaram adoecendo. E aquilo me instigou. Eu falei, nossa, por que será o câncer nessa idade? E eu comecei a fazer uma anamnese clínica. Fui conhecer todos eles, conhecer a história familiar de todos eles. E naquele contexto, eu percebi que 100% dos pacientes, isso é 100% mesmo, tinham um evento traumático significativo na vida que não conseguia, não tolerava olhar para aquilo. E quando eu tentei cutucar aquilo veio de uma forma muito intensa e não era o momento, né? Eles estavam fazendo quimioterapia, radioterapia, já muito debilitados. Eu só sinalizei, eu falei, tem alguma coisa a ver, né? E eu comecei a estudar muito, mas assim, porque eu sou curiosa mesmo, sabe, Ju? Então, eu comecei a investigar, fui para o Google no primeiro momento, o Google não me deu as respostas, busquei alguns profissionais, e assim eu fui para a clínica, saí da organizacional, da hospitalar e mergulhei na clínica, né? Fiz alguns cursos específicos para tratamento de trauma, né? O primeiro deles foi o MDR, que está ficando famosinho agora, né?
Eu adoro essa Mas técnica. agora o Príncipe fazendo, já alguns artistas divulgando, então tá ganhando fama e espaço. E só que dentro do contexto oncológico, o MDR também não era suficiente, né? Pela debilidade que os pacientes estavam com a quimioterapia. E a MDR é uma técnica que te coloca de frente com o teu trauma. Então eu falei, opa, vamos buscar algo que não coloque tanto de frente. E ali eu acabei indo para a experiência somática, depois fiz brainstorming, depois fiz terapia do trauma, e fui vendo outras vertentes. E nesse período, eu percebi algumas coisas que aconteciam com os pacientes. Assim, eu vejo que o câncer trouxe um aprendizado muito grande para a minha vida profissional, mas, acima de tudo, para a minha vida pessoal, num nível de autoconhecimento. Assim. Porque quando eu fazia a anamnese, parecia que aquelas pessoas estavam falando para mim. Não para mim, psicólogo, mas para mim, Daniele. Porque as histórias eram muito parecidas com algumas coisas que eu já tinha vivido. E eu falei, opa, se eu não olhar para isso também, amanhã eu tô aqui. Né? E isso me mobilizou para estudar o câncer. Né? Medo, talvez. Né? Nunca parei para pensar, mas pode ser um medo? Pode. Deixa eu entender o que está acontecendo para desviar esse caminho da minha vida. Né? E conforme eu fui estudando, dentro do contexto do hospital, começou a acontecer algumas coisas para mim que me chamavam muita atenção. Eu acordava de madrugada com crise de choro, sem saber o porquê. Daí eu trabalhava de segunda a sexta e eu tinha como hábito chegar cedo, gerava o relatório de todos os pacientes do hospital e começava as visitas, né, em todos os leitos. Daí eu chegava lá para ver, cadê o fulaninho que estava internado aqui? Não está mais, ele teve alta. Eu perguntava, né, se ele tinha tido alta, tinha ido para casa, feliz da vida. E um termo que a gente usa muito no ambiente hospitalar é a alta celestial, é quando vai a óbito, né? Ele falou, Dani, teve alta, mas alta celestial. Né? Eu falei, quando que aconteceu isso? Ela falou, quase que a gente te ligou, mas como você estava no teu dia de descanso, de folga, a gente não ligou. Daí eu comecei a perceber que os momentos que eu ficava mal em casa era justamente o momento que alguém estava indo a óbito. Da oncologia, que eu tinha criado um vínculo afetivo muito grande. E ali eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, e bem lógico, que vem N pessoas te dar N explicações, mas aquilo não me preenchia, porque eu sou curiosa, mas eu gosto de saber os porquês das coisas, né? E eu não gosto muito dessa subjetividade de, você é sensível. Eu falei, não, mas todo mundo tem uma sensibilidade. Por que isso acontece comigo e não acontece com as outras pessoas? Né? Qual que é a diferença do vínculo que eu crio para o vínculo que as outras pessoas criam? E ali eu comecei a estudar. Foi aí que eu comecei a entender um pouquinho mais. Aí me falaram da personalidade empática, que fala realmente dessa sensibilidade mais aguçada, dessa empatia diferenciada, que fez muito sentido. Comecei a colocar em prática na minha vida as técnicas de aterramento da personalidade empática. Eu percebi que eu comecei a me proteger mais, porque eu posso ser empático com o outro, mas eu não preciso carregar a dor do outro. E o que eu estava fazendo era carregar pelo outro. Né? Eu falei, opa, por isso que eu digo que o câncer me ensinou no autoconhecimento. Deixa eu me proteger, me fortalecer, para que eu possa ajudar melhor as pessoas e fazer a mesma coisa. Porque as pessoas olham na gente muito como exemplo, né? E quando eu comecei a fazer isso, na terapia do trauma, existe uma forma de trabalho que a neurociência explica, que a epigenética explica muito bem, que a gente carrega as nossas emoções não só do que a gente viveu, mas de muita coisa que a nossa linhagem familiar trouxe, né? E que é o sofrimento que a gente sente, não sabe por quê, não entende, porque realmente não é nosso, mas está dentro de nós, está no nosso DNA. Então, a gente não passa só a cor de cabelo, o formato dos olhos, o tom da pele, na nossa, vamos dizer assim, o nosso modelo de corpo e o jeito de falar, pelo nosso gene. A gente passa também nossas emoções. Né? Então, aquilo que a nossa família viveu, que a nossa família não tratou e que cai entre nós, quase ninguém trata, porque saúde mental está sendo olhado com mais atenção agora, né? Antigamente não se dava atenção para isso. Então, quando acontecia isso, as pessoas não tratavam dentro de 45 dias. Hoje se sabe, né? A neurociência comprovou cientificamente que dentro de 45 dias, se não for tratado
Isso vai para a nossa memória celular e aquilo se transforma num trauma. Se transformando num trauma, a gente vai passando quando tem filhos, e os filhos, quando tiver os filhos deles, e assim vai para os netos, para os bisnetos, para os trinetos, e por aí vai. Vai passando aquele sofrimento. Então, ai, a criança quando chora tem cólica só? Não, não necessariamente. O recém-nascido pode chorar até por um fator de ansiedades que a mãe viveu na gestação ou que já carrega por uma memória transgeracional, né? Então, eu acabei saindo do hospital, acabei me dedicando mais para a área clínica. Hoje trabalho exclusivamente com consultório, né, e algumas práticas viradas a isso, mas aí todo o meu trabalho está direcionado a essa metodologia, né, essa forma de tratamento. É uma maneira de psicoterapia breve, é como se fosse uma cirurgia por laparoscopia, né? A gente vai exatamente aonde está o problema e limpa aquele problema. Ele é cognitivo? Sim, porque a gente conversa sobre isso, né? Tem que fazer sentido para as pessoas aquilo que está sendo trabalhado. Mas a neurociência deu aí alguns aparelhos que a gente pode usar para uma estimulação cerebral, que facilita. Se não dá para usar com aparelho, dá para a gente fazer uma estimulação manual mesmo, naquele ponto, ou improvisar alguma coisa que sirva de estimulação para aquele ponto, no caso dos atendimentos remotos, mas a gente consegue saber se tem um trauma transgeracional, quais são todos os traumas gestacionais, quais são os traumas do primeiro ano de vida e até a idade atual das pessoas que influenciam naquele comportamento. Porque o câncer não vem de uma hora para outra, né? A gente engole muito sapo ao decorrer da vida, né? Então, tudo aquilo vai nos preenchendo de alguma maneira, vai cristalizando dentro da gente de alguma maneira. E mais os metais pesados que a gente utiliza, alimentação inadequada, e tudo aquilo que você explicou lindamente no início, formam todo um conjunto, né, que favorece. Então, foi muito interessante a hora que você falou assim, eu posso ter uma predisposição a ter o câncer, porque na minha família tem pessoas com câncer, vamos pensar assim, mas eu não preciso estar predestinado a isso. Eu posso romper esse ciclo, né? E se eu romper esse ciclo, eu consigo, né? Hoje tem N terapias, não só a neuroterapia, a gente chama de neuroterapia quando trabalha exclusivamente no sistema nervoso, né? Mas existe a própria constelação familiar que corta esse rito de passagem. Muita gente me pergunta se o que eu faço é a constelação. Não, não é. Mas elas caminham juntas. Na constelação se reorganiza uma história familiar e corta rito de passagem. E ela reverbera, né, todo aquele sistema familiar. O que eu faço, eu não mexo no sistema familiar, eu mexo no indivíduo, no código genético dele, para que as próximas gerações que vier dele não tenha isso. Mas assim, eu mexo no sistema familiar? Não. Mas de alguma forma ou de outra isso acaba reverberando, porque tem a ressonância genética também. Então, quando a gente mexe no código genético de alguém da família, de alguma forma, movimenta isso dentro da própria família, né? E gera movimentos de cura, mas aí vai depender do livre-arbítrio de cada um de buscar essa cura ou não. E quando a gente pensa na oncologia, vamos dizer assim, que é uma das doenças mais severas, né? Que a gente pode ver num ponto de evento traumático que não é curado. Né? E por que alguns cânceres, de repente, têm tratamento, teriam um potencial alto de cura e a pessoa morre tão rápido? Em compensação, outros que já, assim, a medicina não explica por que a pessoa está viva ainda. Então, tem todo esse potencial, assim, tem tudo isso, né? Envolvido, tem a questão da conduta da pessoa, se a pessoa é vitimista, se a pessoa é autorresponsável. Mas é interessante pensar que o vitimismo também está amarrado com esses traumas, porque quanto mais traumas tiver na história familiar, na gestação e no primeiro ano de vida, maior é a predisposição dessa pessoa ser a vítima da vida mesmo, né? Porque ela vai ser frágil emocionalmente, a resiliência vai ser muito baixa. E é tão injusto se a gente pensar nisso, né? Porque quanto mais forte eu sou diante dos problemas e menos eu me traumatizo. Mas quanto mais frágil eu sou, mais vulnerável eu sou também. Então, a minha conta de traumas também aumenta. E trauma não é catástrofe, né? Muita gente, eu escuto falar muito assim, não, mas eu não tenho trauma, então eu não preciso desse tipo de técnica. Eu falei, nossa, é o meu sonho de consumo não ter trauma, né? Como eu queria. Trauma, na verdade, não é eventos
vamos dizer assim, catástrofes ou algumas coisas de, um acidente grave. Não, a gente se traumatiza praticamente diariamente, né? É uma questão de se sentir desamparado, de se sentir rejeitado, de se sentir abandonado, muitas vezes. Escola, acontece isso com as crianças que são mais tímidas, mais introspectivas. As crianças, elas são muito puras, mas criança é uma criaturinha cruel também, quando é para fazer piadinha, quando é para fazer o bullying, e isso é trauma que a gente carrega, né? E quando a gente vive esse trauma, a gente cria crenças. E quando a gente cria crença, aquilo limita para a vida inteira. Não é só na infância, né? Então, é achar que eu não sou importante, é não me sentir merecedora de um elogio ou de uma coisa boa, ou não ser suficientemente boa para alcançar aquele objetivo que eu quero, ou eu procrastinar demais porque eu acho que eu não vou dar conta de todos os desafios que eu quero para alcançar aquele objetivo, e por aí vai, né? Se a gente for pegar questão de trauma, a gente vai longe, assim, na lista de crenças que a gente tem. Por isso que eu acho interessante quando as pessoas falam que eu não tenho trauma. Eu falei, nossa, é o meu sonho. Eu limpo, 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 e quanto mais eu estou limpando, mais eu descubro alguma coisa que eu tenho que estar continuando essa limpeza, né, para fortalecer. Então, quando a gente Os pensa traumas fazem evolução, né? Eles nos fazem evoluir através do autoconhecimento. Não seria isso, Dani? E muita gente vem, Juliana, para fazer a limpeza dos traumas quando tem um sintoma que não está dando conta mais. Hoje, a maioria das pessoas que buscam psicoterapia é porque tem um sintoma que eles querem eliminar, né? Tá Tem pacientes que chegam no consultório dizendo, você tem 3 meses para resolver meu problema. Eu falei, opa, né? Eu falei, ai, como eu queria, né? A gente sabe isso. Ela falou, eu também queria isso. Mas, assim, é a realidade das pessoas que vêm hoje, né? As pessoas não procuram terapia para autoconhecimento. Elas procuram porque tem um problema e quer que você resolva aquele problema da pessoa, né? Só que quando você faz o mapeamento do trauma, você entrega para ela, tá aqui, ó, a causa do teu problema é esse, a causa emocional dele, né? Tá aqui. Para você melhorar isso, você tem que seguir essa caminhada. E aí você devolve o problema para a pessoa, né? Você fala, agora a pessoa vê se ela aceita ou não, né? Pensando no câncer, é uma caminhada fácil? Claro que não. Caminhada de autoconhecimento dói. Como dói, né? A gente tem uma tendência natural a apontar o dedinho pro outro, né? Que o outro não me tratou bem, que o outro não fez aquilo que era importante para mim, por aí vai, né? Mas o que a gente faz que impacta no outro para gerar esse comportamento no outro? Quando a gente olha para isso, que a gente também foi cruel em alguns momentos, isso dói, né? Tocar a ferida dói. Então, a caminhada do autoconhecimento tem que ter muita vontade, na verdade, né? E se a gente pensar num paciente oncológico, ele já está frágil, né? Ele está, assim, em cima do muro entre a vida e a morte, porque falar de câncer é falar de morte. Né? Uhum. E fazendo químio, fazendo rádio, que deixa o corpo tão enfraquecido, muitas vezes não tem nem força física mesmo para ter essa caminhada de autoconhecimento. Alguns entram nisso depois que termina o tratamento. Opa, tô curada. Então agora eu consigo olhar para que eu possa ter uma caminhada diferente para não cair nos mesmos erros, no mesmo padrão de comportamento que já me trouxe essa doença. Né? Mas assim, numa proporção baixíssima. Para ser bem sincero, que a grande maioria não faz essa escolha. Né? A escolha acaba sendo biomédica, eu não estou dizendo se está certo ou se está errado, mas continua da mesma forma. Né? E é muito parecido, se a gente for pensar nessa questão emocional e traumática, com as doenças autoimunes. Sim. Por que o meu organismo luta contra mim mesmo? Né? O que eu estou fazendo que precisa de uma defesa tão grande? Né? É olhar para isso que a gente consegue fazer as limpezas e todo o processo. Agradeço, Rosa e Vânia. Eu fui olhar ali, eu falei, quem será que eu conheço? Não sei se está claro, não sei se as pessoas estão conseguindo acompanhar, se faz sentido isso para as pessoas ou não, se já ouviram falar, porque é um modelo de psicoterapia realmente novo, né? A neurociência tem trazido muita coisa para a gente, que é uma quebra de paradigma, né? A psicologia tradicional não trabalha dessa maneira. Maravilhoso. Maravilhoso. E os familiares, Dani? Você trabalha também com os familiares? Muito? Os familiares buscam socorro também nesse momento? Geralmente vem um corajoso primeiro, né?
Então, quando a gente começa a trabalhar com esse paciente, ele começa a ter uma mudança de postura. E uma coisa que eles falam muito, e que eu vivi isso também, né? Tanto comigo quanto com meu marido, com a minha filha, a gente começa a fazer a limpeza dos traumas, é uma sensação no peito, assim, né? Parece que o peito se abre, assim, que a gente sente tipo pombo, sabe? Que você se estufa e vem de peito aberto, que eu me sinto mais forte, pode vir em mim agora que eu dou conta. É uma sensação mais ou menos assim, né? Que as pessoas, de uma maneira geral, relatam. E a procrastinação diminui, a forma de encarar os problemas diminui, a postura diante do vitimismo e autorresponsabilidade diminui, e isso gera curiosidade nas pessoas. Daí, quando eles vão perguntar o que está fazendo, a pessoa explica, mas como é diferente, a maioria das pessoas não sabe explicar direito, ou também não entendem, porque foge daquele modelo tradicional, e daí a curiosidade traz a família. Eu quero saber o que está acontecendo, porque eu estou vendo um resultado, ou porque eu também quero lidar com essa dificuldade que eu tenho, né? Tem algumas pessoas que já procuram até porque sabem que é um caminho mais rápido de psicoterapia, porque é um modelo de psicoterapia breve. E o porquê que ela é rápida? Porque a gente atua no sistema nervoso, né? É um controle hormonal, realmente, né? Então, quando está o corpo ativado pelo evento traumático, a gente tem um excesso de noradrenalina no organismo. Como que a gente combate a noradrenalina? É trazendo endorfina e ocitocina, né? Que são os hormônios de prazer e de felicidade. Então, é uma maneira de olhar para o nosso problema com amorosidade, né? A gente deixa de ter raiva e rancor dele, mas a gente passa a olhar com amor para aquilo que a gente viveu. Qual que é a lição que esse problema está me dando? E a gente desvia o caminho. Perfeito. É isso que eu sempre busco e pergunto para mim. Que lição que o universo está me dando diante desse obstáculo? Se a gente não aprende a lição, o universo traz de novo. E ficar de recuperação do problema é delicado, né? Porque daí o problema vem maior, para ver se a gente aprende. Dani, tiveram algumas perguntas aqui sobre doença autoimune. Fala um pouco mais sobre isso. Se tem algum trauma que você conseguiu reconhecer através de um paciente que desenvolveu doença autoimune? A gente consegue uma eliminação e um controle da doença, né? Não vou dizer a cura, né? Até porque qualquer tratamento geralmente não é feito só comigo, né? Não é só fator emocional. A gente tem uma equipe trabalhando junto, né? Então tem o médico que vai dar todo o amparo e toda a assistência para aquele paciente. Daí tem, em outros momentos, tem fisioterapeutas, tem outras terapias. Geralmente as coisas se complementam, né? Nas doenças autoimunes, o que a gente percebe? Se o fator emocional tiver muito mexido, muito abalado, a doença ela agrava, né? E algumas vezes se requer até hospitalização. Então, quando a gente começa a fazer esse mapeamento e fazer a limpeza desses eventos traumáticos, a tendência é a doença ficar mais controlada. E gradativamente ela vai diminuindo. Quando a gente pensa em doença autoimune para criança, a gente tem que dar uma olhadinha com carinho aí, principalmente para a relação com a mãe. Como que a mãe tá? Porque criança e bichinhos são sintomas de disfunção, uma família disfuncional, né? O que está disfuncional nesse contexto? Principalmente na mãe, porque a mãe tem uma relação simbiótica com os filhos muito forte, né? Então, muitas vezes a gente trabalha a mãe e, consequentemente, o sintoma da criança ela diminui. Ainda mais na primeira infância, né? Sim. Que maravilha. Criança é pura. Que maravilha esse conhecimento. Que maravilha a gente poder saber que tem muitas técnicas. Desculpa aí, pessoal, minha voz está dando retorno, mas eu acho que dá para entender o que eu falo. Para mim não tá dando. Ah, não? Para mim tá. Para mim tá dando um pouco de retorno, mas espero que todos consigam entender. Dani, você utiliza, além dessa técnica, que é o mapeamento dos traumas. E, pessoal, nós estamos falando do tema câncer, mas é um tratamento que serve para todos nós. Inclusive, eu sou paciente da Daniele. O bom terapeuta tem que ter, no mínimo, 2 terapeutas. Quando você vai no terapeuta, que eu sou terapeuta da área integrativa, né? Sou farmacêutica, terapeuta da área integrativa, você pergunta para os seus terapeutas, você se trata? Você se cuida? Com quem? Nós temos que estar bem para cuidar do outro.
Então, ela é minha convidada que eu falei, Dani, você tá junto a mim aí nesse passo a passo, no meu autoconhecimento. Eu busquei a Dani, pelo menos, assim, para o meu autoconhecimento, para cada vez estar mais nítido, para eu ver qual era a minha nesse planeta e tá cada vez mais claro. E aí foi que, para minha surpresa, a Dani é antiético falar de mim, né, Dani? Vou falar de mim porque não é antiético. Só eu posso falar de eu mesma, de mim mesma. Então, assim, quando a Dani mapeou meus traumas, eu não fui por questões que tem algum familiar com câncer ou algo muito pontual. Mas quando a Dani foi mapear meus traumas, ela reconheceu mais de 30 traumas na Juliana. Eu, que aparentemente estou em equilíbrio. Eu falei, o que, Dani? Juliana, a maioria transgeracionais. A maioria está programado na sua célula. Outra parte no sistema límbico que você herdou. E a técnica da limpeza desses traumas é um presente. Então, ter te conhecido, Dani, para mim foi um presente. Você faz parte da minha felicidade hoje, da minha assertividade, da minha missão e do meu propósito de vida, daquilo que eu quero para mim. E pela simplicidade e sua humildade, né? Que a gente caminha juntas. Que linda. Então fica um convite, porque o trauma todos nós temos. E esse trauma vai desencadear, pode ser em doença autoimune, pode ser câncer, pode ser dermatites, infecções de repetição, numa asma, em doenças crônicas, numa hipertensão, não é, Dani? Na verdade, começa Diabetes, assim, né? Por aí vai. A gente começa com os sintomas pequenos, né? Mas se a gente não olha para eles e não olha para a gente mesmo, assim, o que aquele sintoma está querendo me dizer, a tendência é ele ir agravando. Gradativamente ele vai se tornando problemas mais sérios, até chegar num câncer. É uma caminhada longa para chegar numa doença dessa. Não é do dia para a noite que a pessoa desenvolve um câncer. Né? Não, e o que eu senti de diferença foi isso. Que criança tem, né? Pode ser que surja, mas sabe por que criança tem? Daí entra aquela questão, como será que tá a questão transgeracional dela? É muito interessante. Como é que foi a gestação? E você olha seus antepassados, seus antecedentes com muito amor e carinho, não é? E algumas situações que eu falo, por que eu tô tendo esse comportamento não com a pessoa? Porque você não tem consciência. O trauma, muitas vezes, ele tá no seu inconsciente. Você não tem consciência que você tem esse gatilho. Só quando você se vê numa situação XYZ, repetidas vezes, aí vem a consciência. Por que isso engatilha tal fato e me dá uma sensação de medo, ou raiva, ou rejeição, ou abandono? E a gente vai ver que está lá no passado. E você olha isso com amor, não é condenando sua tataravó, bisavó, etc. Você vai olhando isso com amor. E é muito eficaz. E, Dani, você usa, além de todo esse mapeamento do trauma, que isso é independente do paciente ou do familiar que tem, né? Que tem algum caso de câncer aí. Você usa outras técnicas, tipo suplementos, homeopatia, florais, ou outros tipos de técnicas também em conjunto? Como que é o seu trabalho? Psicologia, na verdade, condena isso, né? A psicologia tradicional. O Conselho de Psicologia não permite. Ou a gente atua da linha tradicional de psicólogo, mas lá no Código de Ética houve algumas alterações desde que eu me formei para cá, ainda bem, de que se você fala para o paciente que você trabalha com duas vertentes e ele aceita, a gente não infringe, né? Eu não posso divulgar que eu faço a psicologia e, ao mesmo tempo, pensar num cartão ou numa divulgação maior que eu faço isso, né? Mas se no setting terapêutico o paciente sabe e aceita, ótimo. Se não sabe e não quer, ótimo também. Você vai para um outro caminho. Então, nessa caminhada do trauma, eu percebi que uma coisa só não resolve. Né? E eu vejo hoje que assim, o bom terapeuta tem que ter realmente um conhecimento muito maior. Né? Se a gente olhar na psicologia, ela condena mexer com religião. Né? Não pode. Mas como que a gente vai trabalhar sem olhar para o problema e olhando com amor para aquilo, se a gente não falar da fé e daquilo que ela acredita? Então, que eu digo mais como uma espiritualidade, eu não digo nem como religião, né? Em que você acredita? Né? Tem um Deus maior? Eu não acredito em Deus. Mas você acredita em quê? Você vem da onde? O primeiro ser humano vem da onde? Então, você pega naquilo que a pessoa acredita e trabalha em cima disso.
que na psicologia positiva fala muito bem, né? Que a gente pode olhar para o problema e fugir dele e trabalhar um viés de felicidade e tudo isso. A gente promove, dessa maneira, uma alteração neurohormonal mais rápida. Isso a gente chama de neuroterapia. Então, hoje, para ser bem sincera, eu me nomeio neuroterapeuta, mas eu não trabalho só com aquele viés sistêmico, que eu trabalhei há muito tempo na psicoterapia tradicional sistêmica, porque eu vejo que pode ser mais rápido se a gente fizer coisas paralelas. Então, como eu falei no início que eu queria me conhecer, por que que eu conseguia identificar, por que que eu acordava 4 horas da manhã com uma vontade de chorar, ou meu marido me acordava quando estava chorando, sem saber o porquê, era quando o fulaninho estava morrendo. O que que isso tem a ver com a psicologia? Talvez a psicologia não explique, mas outras terapias me deram uma explicação científica também que faz todo sentido, né? Do campo morfogenético, de uma ressonância, que aquela dor que aquelas pessoas estavam sentindo ressoava dentro de mim. Que daí agora, já que você falou um pouquinho de você, eu vou puxar para mim. Nos meus traumas, eu sou marcada por trauma de perda ao longo da minha vida, né? Então, a minha mãe tinha 11 anos quando a minha avó faleceu. Ela cresceu sem mãe, né? A minha avó, na sua história, foi um período com a família biológica, depois ela foi colocada num outro contexto familiar, que hoje a gente chama de adoção, mas naquela época não se falava disso, né? Então, isso é o quê? Também é uma perda. Né? Então, ao longo da minha vida, eu sou marcada por traumas de perda. Por isso que eu ressoava no campo daquelas perdas, daquelas pessoas no hospital. A psicoterapia ajuda? Sim. Mas existem outras formas de tratamento complementares que também auxiliam para deixar isso mais leve. Né? Não precisa ser pesado, demasiadamente pesado. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, eu sou psicóloga, mas eu me nomeio mais como neuroterapeuta, e se a pessoa aceitar, eu trabalho também com linhas, né, que pode dar um suporte diferenciado, né, que seja um floral, ou que seja aromaterapia, ou algumas coisas, aí vai depender de cada caso, né? Mas, assim, eu já, vamos dizer assim, para um paciente eu dava uma coisa, para o outro dava para outra, a gente consegue ir criando alguns protocolos, né, Juliana, assim, o que é mais efetivo para o início do tratamento, o que realmente dá um resultado comparado com aqueles que não aceitam, e não tem problema nenhum. Cada um sabe do seu momento, do seu processo. Mas quando as pessoas entram de corpo e alma, o processo é muito mais rápido. Você limpa os traumas e termina a terapia da pessoa. Carla, meus sentimentos, viu, Carla? Se aceitar as questões complementares juntos, se torna mais rápido. Senão dá para seguir a linha tradicional. Sim. Vai dar abertura, né? E do quanto cada um tá livre para isso também, né? Mas eu não costumo usar, igual você falou de suplementação, essas coisas assim, não. Então, geralmente eu trabalho com parcerias profissionais. Então, se eu percebo, né? Eu trabalho muito com obesidade também. E a obesidade também é multifatorial. Então, eu geralmente direciono para profissionais que trabalham especificamente com aquilo. E daí ali a gente consegue conversar sobre o paciente e ter um trabalho, um resultado clínico melhor, mais efetivo, né? Trabalho em equipe geralmente é muito bom, né? A gente não precisa ter conhecimento de tudo. A gente tem as parcerias e cada um faz um pedacinho, consegue um resultado excelente. É verdade. Eu vi que a Lisane entrou, eu não sei se a Lisane está aí ainda, mas a Lisane, ela já me ajudou a mapear muitos traumas meus ali já. Eu falei para ela que eu tinha uma fobia que eu já tinha tratado tantas vezes, eu já tinha desistido de curar. Daí eu consegui algumas respostas com a Lisane. E daí vem de encontro com aquilo que você falou, a gente tem que estar se cuidando sempre, né? Ô, Dani, o que então para você, em resumo, o que tem por trás do câncer? Trauma? Seria apenas trauma o primeiro passo ou mais coisas, na sua visão? Vejo o que tem por trás do câncer. Mais escondido que ninguém vê é a questão traumática. Olha, Lisane, que linda! A questão traumática, principalmente transgeracional, as pessoas não olham para isso, né? Elas olham para os seus traumas de choque, que a gente chama, que é o trauma ao longo da sua história de vida. Mas para aquilo que meus ancestrais viveram, dificilmente as pessoas olham. E é tão interessante quando a gente vê essa questão
do câncer e trauma transgeracional, porque daí você vê assim, esse problema se repetindo ao longo da família. Quando a pessoa não tem câncer, tem uma dificuldade. Vamos pensar no câncer do colo de útero, que muitas vezes vem decorrente de um abuso sexual, de um trauma de ancestral. Né? Então, numa família, lá na frente, no ancestral, que veio bem depois de quem sofreu o abuso, geralmente aparece através de uma dificuldade de relacionamento afetivo, ou num câncer de útero, ou até mesmo na questão de um câncer de mama, que daí vem a dificuldade de ser mãe. Para ser mãe, a gente precisa do sexo oposto, então daí mexe no abuso de novo. Então, isso está bem escondido. O que está aparente são outras questões, né? Mas e a que gente lindo fala tanto esse trabalho seu. É diferente, né? Uhum, parabéns. Mas é apaixonante, a hora que você começa a entender o que está acontecendo, você parece que vai pegando aquele novelo de lã que estava todo embrulhado, você começa a arrumar de novo, e daí você vê a vida da pessoa se endireitando, né? É encantador. A gente passa a olhar os problemas como um presente, né? Não mais como um problema. É para nosso aprendizado, né? E Dani, você faz consultas online? Perguntaram isso? Sim, né? Presencial e faço online. A diferença é que o presencial eu coloco nos aparelhos e no online eu ensino. Eu ensino a comunicação com o corpo, que a gente fala, né? A entender os sinais que o corpo está dando. Demora um pouquinho mais. A primeira sessão vai ser mais para explicar isso, mas depois a pessoa interioriza e passa a usar no dia a dia depois dessa comunicação. Mas não cai a qualidade por ser online, presencial. A única coisa que muda é o aparelho. Mas aqueles aparelhinhos de massagem que tem nas lojinhas da China aí, naquelas lojinhas, até mesmo em camelô, aquilo lá substitui também o aparelho. Tem que ser aparelho vibratório, né? Porque de massagem. Tem aplicativos de celular que também dá para usar. Então a gente vai testando o que o paciente se adequar, né? Ou se não faz manual, nada que... Aquelas batidinhas que se faz muito no EFT, né? Dá para fazer também nos pontos. Isso, tem alguns pontos que você faz batidinhas assim, pessoal. Alguns pontos. E aí a Daniela explica conforme for. Vou falar bem a verdade. A pandemia deu aquele boom aí no mundo remoto e a gente teve que aprender, né? Muita coisa. Né? Mas que bom. E onde te achar? A Vânia perguntou já algumas vezes. Aonde é o consultório da Dani? É aqui em Ponta Grossa, pessoal. Aqui em Ponta Grossa, fica no Jardim Carvalho, pertinho do Tozeto. Quem é de Ponta Grossa conhece Tozeto. Então, fica bem coladinho nele. Né? Me acha no Instagram, me acha no Facebook, me acha no WhatsApp. Você fala assim, me achar. Ó, Isabel, querida. Que linda, que bom. E Dani, antes da gente terminar, me fale um pouco do Néctar, o qual nós participamos, esse trabalho voluntário. Você ajudou, junto com vários outros participantes, tem uma equipe multidisciplinar, né? Eu tive a honra de participar também de alguns encontros. E no caso, só voltado para pacientes com câncer de mama ou qualquer tipo de paciente oncológico? Paciente oncológico, ou família, ou amigo, alguém que está envolvido com esse problema. O Néctar nasceu, na verdade, desse meu período de hospital, desse vínculo que eu fiz com esses pacientes oncológicos, com as famílias, e de um projeto que eu desenvolvi naquela época. Isso foi em 2017, se não me falha a memória. Quando eu acabei sendo transferida para o plano de saúde e lá, né, eu acabei parando de tratar a doença e a morte para direcionar para um trabalho de vida, de prevenção. Então, eu passei a trabalhar com outros projetos, não mais o de câncer, e esses pacientes começaram a pedir para continuar, né, porque elas não gostaram do final, porque ainda tinha as questões delas que precisavam ser vistas. E a gente retomou esse projeto, na verdade, em 2019 e 2020, no presencial, e daí com a pandemia precisou parar, né, e como a gente não sabia como é que ia se evoluir essa questão da Covid, agora em 2021 a gente criou no online, totalmente remoto, com uma carga horária bem reduzida, porque o remoto desgasta mais comparado com o presencial, e ele pensando no câncer multifatorial, ele acaba sendo multidisciplinar. A gente traz todos os olhares do câncer, então profissionais diferentes que trabalham, a gente traz um movimento de trabalho em grupo, porque no grupo a gente consegue olhar para si mesmo, e junto com isso uma técnica terapêutica, ensinando as pessoas como um recurso
um recurso terapêutico mesmo, como lidar com a ansiedade, como lidar com a administração de estresse. E aí vem profissionais de áreas diferentes aí, né? Veio você da farmácia, veio uma construtora, né? Veio inclusive uma publicitária, mas que faz um trabalho ligado à igreja dela, fantástico, assim, de autoconhecimento, então ela promoveu um dos encontros. E os profissionais que estão abertos para isso, a gente consegue trabalhar da mesma forma que as pessoas que estão abertas a receber também esse conhecimento sem, vamos dizer assim, rótulos, sem preconceitos, né? Sim. A gente consegue pegar toda essa questão fatorial. Tem E o médicos que já grupo, e o grupo Nectar está aberto a mais voluntários? Se alguém que está nos assistindo querer ser voluntário, contribuir com o seu melhor para esses pacientes e familiares com câncer, podem entrar, fazer parte do projeto? a gente já combina, né? Ele acontece sempre no último sábado do mês, das 9. A gente fala das 9 às 11 porque ele não acaba às 11, ele acaba às 11h30, meio-dia. Então, depende muito da demanda, né? Das pessoas que estiverem ali presentes e do vínculo, né? Porque é um trabalho em grupo, a gente precisa desse vínculo. Sim. Mas o grupo ele é aberto, então raramente são as mesmas pessoas que estão lá. Tem vezes que tem bem poucas, outras vezes tem um pouco mais, né? Então depende muito da disponibilidade. É sempre no último sábado do mês, né? A gente tem um cronograma até dezembro desse ano, né? E daí depois, no ano que vem, a gente vê como é que vai conduzir. Mas o Nectar nasceu desse grupo de oncologia do hospital que eu trabalhei. Eles criaram uma ONG chamada Rosas da Primavera. O Rosas da Primavera, ele começou a virar como um grupo de apoio de conscientização do câncer realmente, pré e pós-tratamento. E nesse grupo Rosas da Primavera, eles pediram esse suporte. Então, o Nectar veio decorrente do Rosas da Primavera, né? A logo do Rosas da Primavera é uma abelha, no sentido que ela semeia coisas diferentes pelo mundo afora. Então, o Nectar veio para quê? Para trazer a doçura para essa abelha que está precisando, de repente, e para que ela possa semear coisas boas e coisas diferentes, e coisas novas para esse mundo do câncer. E assim nasceu o Nectar. Que Tá linda. pedalando, tá testando, né? Mas tá aberto, mesmo que assim, eu não tenho câncer, mas eu quero participar, pode participar, não tem problema. Né? Eu É um adoro os grupo. encontros. Não, os encontros são muito ricos, né, para nós mesmos. E Dani, considerações finais? A gente aprende muito com os pacientes oncológicos, né? Muito mais do que a gente ensina, na verdade. Né? Lição Muito de mesmo. vida. Eu agradeço a sua participação, minha linda. Quero que você deseje aí, faça suas considerações finais. Eu adorei falar contigo mais uma vez. A Dani já participou de uma live comigo ano passado no YouTube. A gente falou sobre obesidade e traumas, né? E agora estamos trazendo aí um tema que tem a ver com o mês de outubro. E, na verdade, nunca tem hora e tempo para a gente falar de câncer, ainda mais numa situação onde o trauma e o medo está assolando e aumenta as nossas predisposições. O importante é a gente olhar-se com carinho, nos entendendo, sem preconceito, cuidado com as autocomiserações, culpas excessivas e ter essa gratidão de tudo que você é hoje é pelo fato do passado, por tudo que você construiu e como que você pode fazer um presente e um futuro melhor. A Dani é uma das profissionais que podem estar disponível para te ajudar, independente da situação, né, Dani? Nada, né? Achei tão interessante que você falou assim, olhar para as culpas, olhar para as situações. A gente olha para isso e a gente acostuma com os nossos problemas, né, Juliana? E aquilo deixa de doer, mas ele não significa que ele deixou de doer lá dentro. Porque a gente tem que continuar a vida, né? Então, Sim. é olhar para isso com amor mesmo. E não tem problema nenhum pedir ajuda, né? Não tem problema nenhum buscar. Tem que quebrar esse rótulo de que psicoterapia é para doido. Durante muito tempo foi assim. Psicoterapia é para corajoso, para quem quer. Eu sou uma doida feliz. Então, eu sou uma doida feliz. Tenho você na minha vida. Eu sou uma doida feliz. Que bom. Que ótimo, né? Isso é saúde. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Pessoal, também, se tiver dúvida, entrar em contato, fique bem à vontade também. Que bom. No meu Instagram tem o meu contato no WhatsApp. Fiquem bem à vontade. Se quiserem conversar, entender um pouquinho mais sobre isso.
Eu fico muito feliz mesmo com a presença de todos vocês, meus queridos. A semana que vem tem mais live maravilhosa e que adorei a participação de todos, em especial o seu aceite, Dani, essa hora da noite, né? Eu sei que foi um dia super agitado para nós duas, quando não é, mas o importante é a gente sempre arrumar um espacinho na nossa vida para estar levando boas novas, por mais que seja um tema pesado, né? A gente pode se tornar mais leve. A gente tem a obrigação de falar isso para as pessoas, né? Já que a gente sabe disso, né? Sim. Vamos difundir isso e quando a gente olha com amor para as coisas, a vida fica mais leve, né? Verdade, verdade. Beijo no coração, pessoal. Feliz final de sexta, bom final de semana. E é isso aí. Tá? Até. Beijo. Beijo, tchau.